Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Salmos 46, um salmo bastante conhecido, mas a palavra ela é nova a cada manhã, amém? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz, que nos vê e que nos conhece. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o Espírito Santo hoje bradou ao meu coração para proclamar um Deus que faz, baseado em Salmos 46, o 9, que diz: Ele faz. Sabe, nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus, duvidamos da grandeza de Deus, e de certa forma o contexto deste salmo ou a história é interessante, porque alguns dizem que se trata na verdade do rei Ezequias, que assim encurralado por Senaqueribe e também por conta de uma enfermidade mortal, onde a qual o profeta Isaías chega em sua casa e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, quando o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor, em alguns momentos nós só vamos perceber que Deus faz quando nós crermos que Ele faz. Em duas oportunidades, onde as quais Ezequias precisou de um Deus que faz, Ele assim proveu, curou e salvou das mãos do rei da Síria. E o mais interessante é que, quanto à batalha que estava sendo travada com o rei da Síria, Ezequias vai para dentro do templo, leva uma carta onde a qual Ezequias estava sendo afrontado, e ele dirigiu a Deus a carta. E ele disse que aquela carta não seria para ele, mas sim para Deus. Em outra oportunidade, como bem sabemos, Isaías 38 vai falar sobre o rei Ezequias. E o que eu acho interessante é que os milagres que Deus faz, nós temos uma memória muito curta. Nós esquecemos rápido dos feitos de Deus. Nessa caminhada que eu tenho, eu já vi Deus curar muitas pessoas,
já vi Deus restaurar famílias, já ouvi de muitos milagres, e nós precisamos a cada dia perceber os milagres do Senhor em nossa vida. Milagres que muitos contemplam e veem em nós. Nós somos um milagre vivo. O que Deus tem feito é coisa grande, é coisa que deixa muitos de sobremodo assustado e pasmado. E hoje, talvez você esteja inquieto, inquieta, por um diagnóstico que recebeu, por uma palavra que não gostaria de ouvir, ou por uma crise que estará a passar. Mas eu quero te apresentar um Deus que faz o quê? Um Deus que faz a tempestade se acalmar. Um Deus que entra dentro da fornalha e permite com que homens obedientes a Ele, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se queime. Um Deus que abre mar e fecha cova. Um Deus que transforma vidas, que transforma situações. Mas Ele não vai fazer se eu não tiver fé. Ele só fará se de igual modo eu tiver fé. E fé, eu não posso usar a sua, nem você usar a minha. As tuas lutas farão com que a tua fé seja exercitada, seja vivida dia a dia. Fácil não é. Há muitas batalhas que nós travamos dia a dia, e principalmente batalhas espirituais. Batalhas onde as quais a gente sabe e se acha tão incapaz. E eu, por experiência própria, também tenho as minhas lutas. Não sou perfeito, e nem sou um super crente. Sou falho, sou pecador, mas muito embora existam as minhas falhas, existe um Deus que é perfeito, que em toda a sua obra, existe uma teoria do mundo, mundana, errada, que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira do diabo. Deus escreve certo na linha certa e conserta os tortos. Sabia disso? Porque imagina, se Deus não investisse em mim, em você que aí está do outro lado, onde você estaria hoje? Eu posso garantir de mim. Eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Eu não estaria nem vivo. Nós e muitos precisam viver mais um Deus que faz. Eu poderia muito bem falar de todo este salmo, onde a qual também fala que Deus é um Deus que é aquele que muda os tempos e as horas. E é um Deus que está. Enquanto eu estou aqui falando, Ele está aí do teu lado, abraçando a tua alma, te fortalecendo e te suerguendo, te levantando para a honra e glória do nome dEle. Sabe, para Ele não há nada impossível. Muito embora a gente ache que tudo está perdido, muito embora a gente ache que tudo estará acabado, mas para Ele não há nada impossível. Para mim, pode ser que haja. Para muitos, pode ser que exista. Mas para Ele, não há nada impossível. Quando Ele dá uma ordem, a ordem tem que ser, acima de tudo, elaborada, tem que ser projetada, tem que ser validada. Ele é o único que quando escreve ninguém apaga. Ele é o único que quando manda a terra obedece. Ele é um Deus tão grande, mas que acima de tudo resolveu se esvaziar, permitindo o seu filho, seu único filho, morrendo por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, Ele é aquele que transforma. Jesus, Ele é aquele que muda. Basta você querer, basta você viver, basta você permitir com que Ele faça. Ele não vai fazer nada por força ou muitas vezes para querer. Não. Ele faz porque Ele é Deus.
Ele te ama e Ele me ama. E Ele, acima de tudo, tem o poder. Aprenda a crer mais, duvidar menos. Aprenda a adorá-lo. Aprenda a exaltá-lo na beleza da santidade dele. Creia, porque para Deus nada é impossível. O Deus de já, o Deus de sempre, o Deus que nunca falhou. Ele é o Deus que no dia de hoje abraça a tua alma e muda a tua história. Ele é o Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é soberano e Ele é fiel. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abrace tua alma e que o Espírito Santo de Deus transforme o teu ser. Procure uma igreja evangélica mais próxima e vá ouvir a palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra no teu coração. Volte para Ele e o aceite como Senhor e Salvador. Oh glória! Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você deseja ou quer semear nessa obra, nosso Pix 819-8686-5026 819-8686-5026, opção celular. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor. Oh glória!